Olá a todos, estamos no Instituto Politécnico de Castelo Branco a iniciar um novo podcast da JSD de Castelo Branco, 31. O meu primeiro convidado é o professor Carlos Meia. Professor, obrigado por ter aceito o convite. Vamos falar sobre vários temas, mas essencialmente sobre o ensino superior. A minha primeira pergunta é relativamente às propinas. Há pouco tempo o Partido Socialista deu a sugestão de eliminação das propinas, pela voz do professor, do Ministro do Ensino Superior. Mais tarde veio a dizer que era uma ideia demagoga e, portanto, a minha primeira pergunta é no sentido de saber qual é a sua opinião relativamente a este tema. Bom, boa tarde. Em primeiro lugar, agradecer, obviamente, o convite que me fizeram e é uma honra ser o primeiro convidado desta nova rúbrica da JSD de Castelo Branco. Bom, indiretamente à questão que me coloca, quero dizer que, em termos de execuibilidade, é completamente impraticável essa medida. Aliás, como disse o Sr. Ministro este fim de semana, em entrevista a um jornal semanário, veio ele próprio admitir que a abolição das propinas seria uma medida altamente populista. Os cofres do Estado não têm capacidade, neste momento, para ressarcir as instituições dos montantes que estão em causa. Estamos a falar de valores da ordem dos 330 milhões de euros, que representam uma parcela muito significativa no orçamento das instituições. Eu compreendo que a medida poderá ter como fundamento atrair mais pessoas para o ensino superior. E isso é, de facto, uma medida que é prioritária, é um objetivo prioritário. Deve ser um desígnio nacional. Mas também temos que ter a consciência que o ensino superior não é gratuito. O ensino superior tem custos e não faz qualquer sentido o Estado estar a suportar os custos de famílias que não têm essa necessidade. Portanto, a justiça social não é dar tudo a todos. A justiça social consiste em implementar um conjunto de medidas que permita esbater ou até eliminar as desigualdades que existem entre as famílias que vivem de forma mais desafogada e as famílias que vivem com mais dificuldades. Para quê? Para promover a igualdade de oportunidades entre todos. E, portanto, como disse, o ensino superior com esses custos não faz sentido, neste momento, o Estado estar com uma atitude paternalista de dar tudo a todos. Um aluno de ensino superior varia o custo entre 6.000 a 7.000 euros por ano. Mas o maior custo, a maior parcela, não tem a ver com as propinas. A maior parcela resulta do somatório do alojamento, da alimentação, dos transportes e, em alguns casos, dos materiais que os alunos têm que adquirir para fazer face às necessidades do curso. E, portanto, o que eu entendo é que, para atrair mais alunos para o ensino superior, e volto a reforçar que é um desígnio nacional em que todos se devem empenhar, o que tem que ser feito é reforçar de forma substancial o apoio social. Tem que haver um maior número de bolseiros e tem que haver um aumento do valor da bolsa. Eu vou-vos só dar um exemplo. Um agregado familiar constituído pelo pai, pela mãe e por um filho que estuda no ensino superior. O pai e a mãe recebem 850 euros líquidos por mês. Isto multiplicado pelos 14 meses do ano, o subsídio de férias e o subsídio de Natal, dá 23.800 euros. Mas a dividir pelos 3 elementos do agregado familiar, dá 7.933 euros por elemento do agregado familiar. Este aluno não tem direito a bolsa por 8 euros. Porque ultrapassou os 7.925, que resulta de 16 vezes o indexante dos apoios sociais, mais a propina máxima cobrada na licenciatura. É assim que se calcula o valor da bolsa. E, portanto, o que tem que ser feito é reforçar grandemente o apoio social. E não só no apoio direto, também no apoio indireto. E aqui estou a referir-me claramente ao alojamento, que este ano tivemos conhecimento que atingiu valores, eu diria, escandalosos, principalmente nas grandes cidades do país, com preços que são praticados, que são incomportáveis para algumas famílias. E, portanto, o apoio social deve combater isso. Penso também que podem ser introduzidas algumas medidas para eliminar esse fator da habitação. Em primeiro lugar, apostar na criação, na construção de residências universitárias, ou então reabilitar edifícios que possam ser destinados a esse fim. Por outro lado, acho que os senhorios que arrendam casas aos estudantes devem também ter alguns incentivos, de modo a que os preços a praticar não sejam tão elevados. Por outro lado, também entendo, isto é uma questão de justiça da autoridade tributária, que deve haver uma disciplina maior na política de arrendamento através
de uma maior fiscalização, porque de facto os preços que estão a ser praticados, principalmente em Lisboa e Porto, essencialmente em Lisboa, são preços que são quase obscenos. E portanto eu acho que as medidas para atrair mais estudantes para o ensino superior, que é um objetivo em que nos devemos todos focar, passa pelo apoio, claro, do apoio social e por alargar o apoio social aos nossos estudantes. Houve progressos consideráveis, sim, mas posso-vos dizer que dos países da OCDE, Portugal ainda é aqueles que menos apoiam os estudantes bolseiros. Temos apenas 20% de estudantes bolseiros no ensino superior. São vários os indicadores que nos dizem que existe um subfinanciamento crónico no ensino superior em Portugal. A UBI é um exemplo. E, portanto, eu pergunto-lhe se considera que este governo não está a levar a sério a educação e a formação no nosso país. O problema do financiamento é, de facto, um problema grave, porque afeta grandemente o funcionamento e o desenvolvimento das instituições. Eu posso dizer que é um problema muito antigo no ensino superior. Houve cortes brutais no ensino superior. Criou-se, em alguns períodos da vida da sociedade portuguesa, a ideia de que havia altas taxas de desperdício no ensino superior. Não é verdade. Quem teve a oportunidade de ler o memorando da Troika pode ter verificado que o setor do ensino superior era o único que não era referido no memorando da Troika como constituindo um problema para Portugal. Obviamente, não estou a dizer com isto que o ensino superior devesse ter ficado isento dos cortes que foram aplicados a outros setores da sociedade portuguesa. Nestas situações, todos temos que ser solidários, obviamente, com o esforço de contenção orçamental e com o esforço de controle do déficit que era necessário implementar. Mas os cortes que foram aplicados ao ensino superior foram muito além da redução da despesa pública. Se tivesse sido aplicado a todos os setores de atividade da sociedade portuguesa os cortes que foram aplicados ao ensino superior em termos percentuais, Portugal não estava em déficit, estava em superávit. Dito isto, quero dizer que, atualmente, uma parte significativa das instituições de ensino superior, quando entregam as suas propostas de orçamento, já sabem que as propostas são deficitárias. Isto significa o quê? Significa que a previsão da receita a cobrar não é suficiente para cobrir a despesa. Mas como as plataformas nos obrigam a entregar os orçamentos equilibrados, as instituições contornam isto de duas maneiras. Ou omitem despesa, quando fazem as suas propostas de orçamento, ou então sobrevalorizam a receita. Isto é, inscrevem receitas extraordinárias para equilibrar o orçamento, receitas que já sabem que nunca vão cobrar. E, portanto, no ano económico a que o orçamento diz respeito, essas instituições já sabem que vão ter que ser reforçadas para honrar os seus compromissos. Outro dado importante que me parece aqui relevar é que as despesas com pessoal representam 90% das despesas das instituições de ensino superior, nomeadamente no Instituto Politécnico de Castelo Branco. Portanto, reparem, se no total da despesa 90% é para pessoal, fica 10% para as outras atividades. Portanto, estamos muito próximo do grau zero de planeamento. Estamos muito próximo do grau zero de planeamento. O que é que eu acho que deve ser feito? Um modelo de financiamento estável, com base no ciclo plurianual e com regras claras e transparentes para todos. Porque o financiamento com base num histórico, além de injusto, gera desconfiança. E, portanto, defendo que o financiamento público, aquele que provém do Orçamento de Estado, deve ter duas componentes. Uma componente fixa, que assegura o funcionamento e a estabilidade da instituição, e uma componente variável, contratualizada com cada uma das instituições, com base em objetivos específicos, através de indicadores e de metas que sejam mensuráveis e que possam aferir, essas metas e os indicadores permitam aferir o grau de eficácia e de eficiência da instituição. Por exemplo, em relação ao sucesso escolar, em relação à componente científica, em relação à eficiência da gestão, em relação ao impacto que a instituição tem no desenvolvimento da região. E isso mede-se através da análise do contributo que a instituição tem para o PIB regional. E, portanto, é o modelo que eu, neste momento, acho que melhor defende os interesses do ensino superior, e isto, obviamente, sem prejuízo depois do orçamento privativo da instituição, continuar a cobrar as propinas, as taxas, as verbas que vêm da prestação de serviços à comunidade, as verbas que vêm da investigação, as verbas que vêm das empresas, o mecenato, mas em termos de financiamento público, acho que é premente que haja uma componente fixa e uma componente variável, de modo a que as instituições sejam mais responsabilizadas e, obviamente, também com maior autonomia. Já falou na importância da instituição a nível local e pergunto-lhe o que é que acha que tem de mudar
para que a instituição tenha um impacto maior a nível do distrito de Castelo Branco, a nível da cidade, para que se consiga ter um emprego mais qualificado e para que se consiga, digamos assim, atrair jovens, não deixar, entre aspas, não é? Portanto, que os jovens vão para o litoral, como tem acontecido muito. Bom, o que falta claramente é emprego qualificado, como diz. Porque, repare, nas outras dimensões, as instituições do interior têm feito o seu trabalho. Eu lembro que o Instituto Politécnico de Castelo Branco, desde há 40 anos, que tem tido um papel extraordinário no desenvolvimento da região. Se o Instituto Politécnico de Castelo Branco não existisse, a nossa região não seria seguramente a mesma. Muitos jovens não teriam tido a oportunidade de fazer a frequência do ensino superior se não existisse o Instituto Politécnico de Castelo Branco. Mas há vários fatores. Olha, desde logo, pelo todo o investimento que tem sido feito em infraestruturas físicas e equipamentos. A criação e a construção das escolas do IPCB foi seguramente dos maiores investimentos públicos feitos alguma vez na nossa região. E isso continua. Em plena permanência da Troika no nosso país, nós conseguimos, contra tudo e contra todos, construir 3 importantes infraestruturas. Estou a referir-me ao Centro de Investigação em Zoonoses, que foi inaugurado em 2013, à Escola Superior de Artes Aplicadas, um processo que foi conhecido porque teve vários avanços e vários recuos e foi necessário muitos quilómetros de viagens, muitas horas de reuniões para conseguirmos desbloquear o processo politicamente, e depois tivemos também a ajuda fundamental da Câmara Municipal, através do Sr. Comendador Joaquim Mourão, que assegurou a contrapartida nacional da construção do edifício. Portanto, inauguramos o edifício em 2014, e a construção do Centro de Biotecnologia de Plantas da Beira Interior. São investimentos que, na sua globalidade, ascenderam a mais de 4 milhões de euros e que servem, obviamente, ao Instituto Politécnico de Castelo Branco, mas estão ao serviço da nossa região e, portanto, isso tem um valor incalculável. Por outro lado, e relativamente aos alunos irem para o litoral, eu posso dizer que o IPCB, a par da Universidade da Beira Interior, são as únicas fontes de atração de jovens para a nossa região. Não há outra. Podemos pensar, não há outra fonte de atração de jovens para a nossa região. Neste momento estudam no IPCB alunos de todos os distritos de Portugal continental e ilhas, estudam alunos de mais de 35 países de 4 continentes. Temos alunos da África, da Ásia, da América, da Europa, só não temos alunos da Oceania. A comunidade académica do IPCB, entre professores, alunos e funcionários, representa 16 a 17% da população que reside em Castelo Branco e, portanto, com um forte contributo para a dinâmica regional, que tem depois implicações no desenvolvimento económico da região. Aliás, isso mesmo nos demonstrou um estudo que foi realizado em 2012, coordenado pela Universidade do Minho e pelo Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, cujas conclusões demonstraram que a atividade do IPCB representa para a região um impacto de 40,2 milhões de euros. Isto significa que por cada euro investido pelo Orçamento de Estado no IPCB, há um retorno de atividade económica da ordem dos 3 euros. Eu não conheço nenhum investimento público na nossa região que tenha o mesmo retorno. E, portanto, eu penso que as instituições têm feito o seu papel de forma exemplar. Agora, isto não chega. Nós temos uma região com excelentes acessibilidades, com a construção da A23 e com a modernização da linha ferroviária, ficamos com acessibilidades que nos dão uma centralidade que até então não tínhamos. Agora falta ao poder político fazer o seu papel, que é, usufruindo de todas estas vantagens, conseguir atrair empresas que criem emprego qualificado em Castelo Branco. Porque se assim não for, os jovens que são atraídos para virem fazer a sua formação para Castelo Branco, quando terminam as suas formações, terão que ir à procura de empregos onde eles existem. E é a região que perde. Porque a qualificação dos cidadãos será sempre a melhor ferramenta para fazer face aos desafios que se colocam à região e ao país. O Presidente da Câmara tinha anunciado um investimento numa empresa de drones em Castelo Branco. O Instituto Politécnico de Castelo Branco tem um curso. Essa é uma das missões das instituições de ensino superior. É anteciparem o futuro e conseguirem prever as necessidades emergentes. E, portanto, em 2017, por acharmos que essa era uma área, a área das aeronaves não tripuladas ou tripuladas remotamente, uma área com grande potencial económico e uma área em grande expansão, e aproveitando também o facto, obviamente, de Castelo Branco ter um aeródromo municipal, procurámos alguns parceiros, procurámos vários parceiros com implicações diretas nesta área e abrimos um curso em 2017-2018 de fabrico e manutenção de drones. É um curso que funciona na Escola Superior de Tecnologia, é um curso técnico superior profissional
E, portanto, o IPCB antecipou-se a essa necessidade e, em termos de oferta formativa, que é aquilo que nos compete, cumprimos também a nossa missão. Passando agora para outro assunto, ainda no ensino superior, está a ser falado agora um novo conceito que é as universidades politécnicas. Pergunto-lhe a sua opinião relativamente a este conceito, universidades politécnicas. As universidades politécnicas são uma designação que já existe em vários países da Europa. Umas são universidades politécnicas, outras são universidades de ciências aplicadas, e cuja missão assentam na matriz profissionalizante dos seus modelos formativos, tal como acontece nos institutos politécnicos em Portugal, que é isso que distingue o modelo formativo das universidades do modelo formativo dos institutos politécnicos. O modelo formativo dos institutos politécnicos assenta numa orientação mais virada para as profissões, a investigação é mais aplicada, portanto é direcionada para alvos específicos e há uma forte ligação ao mercado de trabalho. Tal como acontece nas universidades politécnicas, universidades de ciências aplicadas, como quisermos chamar, aliás, as duas designações na Europa. Esta questão surgiu agora mais em Portugal, quando se pôs a possibilidade dos institutos politécnicos poderem também apresentar programas doutorais. Ora, não faz sentido os docentes do ensino politécnico que formam para estas áreas mais profissionalizantes, mais viradas para o mercado de trabalho, com uma investigação mais aplicada, terem que ir fazer os seus doutoramentos ao ensino universitário, para depois voltarem ao ensino politécnico e ensinar aos alunos de mestrado e de licenciatura um modelo mais profissionalizante. Portanto, há aqui algum contrassenso. O que os institutos politécnicos, os dirigentes dos institutos politécnicos reclamavam, entre os quais eu próprio, na altura, era que não deveria ser um impedimento administrativo que dificultava o facto dos institutos não poderem dar doutoramentos. Porque era essa a questão. O impedimento é administrativo. Mesmo nos casos em que há centros de investigação de excelência reconhecidos pela FCT, mesmo nos casos em que há um corpo docente altamente qualificado, reconhecido pela Agência de Avaliação e Acreditação, o facto de se chamar Instituto Politécnico impedia que fosse possível apresentar programas doutorais. Houve agora uma alteração do diploma dos graus e diplomas, onde essa possibilidade ficou contemplada. No entanto, é necessário ainda alterar a lei de bases do sistema educativo e do regime jurídico das instituições de ensino superior. Enquanto isso não acontecer, não é possível os politécnicos avançarem para esta nova modalidade. Mas eu quero dizer que eu sou favorável a isso. Não faz sentido, sendo a nossa formação profissionalizante, devemos ser responsáveis por toda a fileira formativa da formação profissionalizante, desde o nível 5, desde os cursos técnicos superiores profissionais, ao nível 6 de licenciatura, ao nível 7 de mestrado e ao nível 8 de doutoramento. Relativamente a JSD fez algumas propostas para a mobilidade em Castelo Branco. Portanto, nós propusemos a criação de uma app telemóvel que nos indicasse, portanto, os caminhos, os percursos dos autocarros e os horários para substituir os mapas confusos que costumam estar nas paragens de autocarros. Propusemos também a criação de novas ciclovias, entre outras medidas. Pergunto-lhe o que é que acha destas medidas, né? E pergunto-lhe que outras medidas podem ajudar na melhoria da mobilidade em Castelo Branco. Pedi-lhe uma resposta um pouco rápida. Bom, a mobilidade sustentável é um objetivo das cidades modernas, não é? E, portanto, o objetivo é reduzir a utilização de veículos automóveis, de modo a que se reduza a poluição sonora, a emissão de dióxido de carbono, de modo a que se devolva aos peões alguns espaços que são utilizados pelas viaturas. E, portanto, eu penso que o reforço das ciclovias, como já foi anunciado, com uma rede de bicicletas partilhada, é uma solução que já deu provas noutras cidades. E, portanto, eu acho que nesta matéria, apesar de haver algumas coisas por fazer, não há nada por descobrir. Nós temos excelentes exemplos de cidades portuguesas e europeias onde há exemplos, como disse, excelentes de medidas que foram implementadas para facilitar a mobilidade sustentável. Apostar nas viaturas elétricas,
apostar na utilização dos transportes públicos, de modo a que se restrinja a utilização do transporte individual. Há cidades na Holanda, por exemplo, que puseram os transportes públicos gratuitos, de modo a que a população tenha esse incentivo para não utilizar a viatura própria. Portanto, eu penso que há um conjunto de medidas que não há nada para inventar, é ir ver onde é que há boas práticas, e temos vários exemplos, e depois replicar naquilo que for possível na nossa região. Para concluir, o tema da descentralização de competências está agora a ser muito falado e o Governo pretende fazer essa descentralização de competências. Pergunto-lhe qual é a sua opinião sobre isto. Bom, vamos ver uma coisa. A administração pública é o instrumento que faz a intermediação entre o Governo e os cidadãos, de modo a responder às necessidades da sociedade. Isso acontece na saúde, na educação, na cultura, na defesa, na segurança. Portanto, à administração pública compete assegurar a execução técnica das políticas do Governo. E no respeito pelos princípios que devem nortear a administração pública, que são a economia, a eficiência e a eficácia, parece-me que o cumprimento dessa missão é muito melhor assegurado se houver uma descentralização das competências do poder central para o poder dos órgãos que estão mais próximos dos cidadãos. E, portanto, eu genericamente concordo com essa descentralização de competências, mas com uma nuance. Tem que haver também a garantia de que são transferidos os recursos e os meios necessários para que os objetivos possam efetivamente ser cumpridos. E, portanto, isso nunca pode representar um custo adicional para os poderes regionais e locais. Portanto, descentralização de competências, sim, desde que sejam garantidos todos os recursos e meios para garantir a efetividade dessa descentralização de competências. Professor, muito obrigado. Eu é que agradeço, muito obrigado.